Graça e paz. Vocês são bem animados, né? Glória a Deus. Eu me senti renovada aqui nesse lugar. Quero contar um segredo para vocês. Vocês não contam para ninguém, tá? Tem um grupo de mulheres aqui na igreja que estão doidinhas para me colocar num grupo. Chama-se Jade, o grupo da Jade. Como é que é esse grupo da Jade? Jade Idade. E eu não quero entrar, eu quero entrar no grupo da Aliança Jovem. Porque é melhor. Aí o povo fala assim, tem dia que a Divina está no grupo da Jade. Tem dia que ela parece que mais jovem. Não, gente, me tira do grupo da Jade. Pelo amor de Deus. Eu quero vir para a Aliança Jovem. Quero estar aqui com vocês para ser renovada. Preciso de uma visão mais jovem. Amém? Glória a Deus. E para mim é uma honra, é um privilégio ministrar a palavra do Senhor com muita alegria e com muito temor. E hoje é uma palavra que eu já venho no processo. O Senhor vem ministrando no meu coração sobre essa palavra. E eu não me canso de ministrar ela, de falar sobre ela, de viver ela, de tentar, às vezes escorrega, levanta, vamos, porque é o processo. E assim, quando a gente vive o processo, a gente não se cobra tanto, eu quero fazer isso e ponto final. Tem dia que você vai cair, você vai se levantar e você vai continuar. Tem dia que vai ser mais lento, tem dia que vai ser mais rápido, mas o importante é não desistir, não se cobre tanto, amém? E o tema dessa ministração é visão de fé. Amém? Glória a Deus. E você é livre para continuar animado, viu? Pular, gritar, dar glória a Deus, receber a palavra. Você continue aí animado. Você estava pulando agora, vocês podem aí, ó. Glória a Deus. Cadê o mosquito da dengue? Glória a Deus. Pois amém. Visão de fé. Como você se enxerga, assim você é. Forte, né? Vamos lá para Números 13, 26. Aleluia! Glória a Deus. Números 13, 26. Aleluia! Vamos ler. E eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhe mostraram o fruto da terra. Vocês prestem atenção nos detalhes. E lhe mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Forte, né? Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Enaque. 29. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas e os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos, tomemos posse da terra, é certo que venceremos. 31. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para onde qual fomos em missão de reconhecimento devora os que vivem nela. Todos os que vimos são de grandes estaturas. E vimos também o gigante, os descendentes de Enaque. Agora esse detalhe. E diante de quem parecíamos? E diante de quem parecíamos gafanhotos. Essa era a visão daquele povo. Forte, não é?
muito forte. É uma história bem conhecida de todos, toda a igreja. Só o que me chama a atenção dessa palavra é a visão daquele povo. O que eles carregavam na mão deles? Os frutos. O que eles viram ali naquela terra? Que realmente manava leite e mel, que realmente aquela terra era boa, e os frutos também eram bons, e os frutos eram grandes. Duas pessoas, um cacho de uva, tinha que 2 pessoas carregar o cacho de uva. De tão que eram bons os frutos da terra. Eles estavam ali com os frutos, eles viram a terra boa. Eles viveram ali, eles sentiram que era bom. Mas qual foi a visão deles? Visão de gafanhoto. Visão de gafanhoto. Em outra versão, e éramos como os nossos olhos como gafanhoto. E eram aos nossos olhos como gafanhotos. Eles viram ali realmente gigantes. Eles viram ali que as cidades eram fortificadas. Eles viram. Eles carregaram também os frutos, as bênçãos. Mas eles preferiram ficar com o que era negativo. Quantos de nós estamos carregando os frutos nas mãos? Quantos de nós estamos vivendo a bênção do Senhor? Vivendo na terra que mana leite e mel. Mas a nossa visão é negativa. A nossa visão é visão de gafanhoto. A nossa visão é uma visão pequena. Por que o Senhor ministra tanto no meu coração? Eu não ia contar o meu testemunho, mas na hora do louvor o Senhor ministrou, fale. Por que essa palavra mexe tanto comigo? Porque eu tinha essa visão. Eu estou falando, eu tinha. Glória a Deus. Eu tinha essa visão de gafanhoto. Para mim, todo mundo poderia viver uma vida grande, uma vida poderosa, viver os sonhos, menos eu. Eu poderia fazer para todo mundo, menos para mim. Todo mundo tinha direito de receber e viver as promessas de Deus, menos eu. E eu fui me observando, eu fui me analisando. Senhor, eu tenho essa visão aqui de gafanhoto. Eu não consigo enxergar as tuas promessas para a minha vida. Eu não consigo ver as promessas realizadas. Eu tenho essa visão, altera a minha visão. Incrível que eu sonhava com a visão embaçada. Eu já sonhei muitas vezes com a minha visão embaçada, alguns anos atrás. E o Senhor começou a me chamar a atenção por isso. Eu falava, Senhor, por que eu estou sonhando, tendo a visão embaçada? Porque esse sonho, a minha visão embaçada, eu enxergava, mas eu enxergava pouco. Eu enxergava, mas enxergava pouco. Eu tenho alguma coisa de errado, eu comecei a orar. Senhor, o que está acontecendo? Eu quero enxergar, eu quero ver o melhor que o Senhor tem. Eu quero conquistar as promessas que o Senhor tem para mim. Eu quero viver o propósito que o Senhor tem para mim. Eu quero me posicionar no meu lugar. Eu quero que o Senhor me posicione no meu lugar. Eu quero viver a tua bondade. E eu descobri que eu tinha uma visão de gafanhoto. Uma visão pequena diante dos gigantes. E não é isso que o Senhor deseja para nós. Ele deseja que a gente tenha uma visão de fé. Uma visão grande. Não porque você é melhor do que ninguém. Não porque você merece mais. Mas porque você serve um Deus grande. E quando a gente tem um Deus grande, a gente merece viver coisas grandes e poderosas. As coisas boas desse mundo aqui é para nós, gente. É para nós que servimos o dono da fonte, das fontes superiores e das fontes inferiores. É isso que nós devemos viver como igreja. Por isso que nós devemos alterar a nossa visão. E eu comecei a orar para o Senhor alterar a minha visão. Altera a minha visão, muda a minha visão. Eu quero ter uma visão diferenciada. Eu quero ter uma visão grande, uma visão de conquista. Não quero ter visão de gafanhoto. Gafanhoto é um bichinho frágil que qualquer pessoa pode pisar. É um bichinho frágil e eles se viram como gafanhotos. E eles, com aquela visão negativa, espalharam aquele relatório ruim e fez
todo o povo se rebelar contra Deus. Conviver com a pessoa com a visão pequena adoece tudo, adoece toda a família, adoece a igreja. Em todo o ambiente que você for, se você tem uma visão pequena e negativa, você vai contaminar outras pessoas. E toda aquela geração foram impedidas de entrar na terra prometida. Somente Josué e Caleb, que ficaram até o final para conquistar. Veio a nova geração, com Josué e Caleb. O risco de ter uma visão negativa é muito risco, é muito ruim. Vocês aprenderem isso hoje, como jovens têm uma vida longa pela frente. Longa, eu sei que vocês são pessoas de fé, deseja conquistar, mas muitas vezes isso é inconsciente, é dentro de nós mesmos. Eu nunca imaginei que eu teria essa visão de gafanhoto. Para mim todo mundo podia fazer. Para mim todo mundo podia ir além. Eu já até falei para a Agnes, a primeira vez que eu ouvi ela ministrar sobre sonhos, eu descobri que eu não sonhava. Eu não tinha nenhum sonho. Não tinha nenhum sonho, para mim isso era normal. Quando ela falou que quem não sonha está morto. Meu Deus, isso é forte. Então tudo foi chamando a minha atenção, o meu sonho da visão embaçada, a ministração da Agnes de sonhos. E eu fui pegando e fui juntando. Senhor, o que é que acontece comigo? E é um processo, irmãos. Um processo longo. Um processo longo. A caminhada é longa. É você conquistar de novo a visão que o Senhor tem para você. É você tomar posse e viver o processo. Se cair, levanta. Se vacilar, levanta. Quantos desafios que a gente enfrenta com a visão de gafanhoto, porque a gente tem que enfrentar. A gente está num desafio, num processo e tem que ir adiante, mas vai com a visão de gafanhoto e o desafio fica mais complicado, o processo fica mais longo, as coisas doem mais, o processo dói mais, a dor vem mais, dá vontade de desistir. Dá vontade com a visão de gafanhoto. Você vai à caminhada, de repente você quer parar. Porque a sua visão é negativa. A sua visão é negativa. Todo mundo pode viver as promessas de Deus, mas você não. E eu sei que aqui tem muitos sonhadores. E eu sei que aqui tem pessoas que têm muitas promessas do Senhor. E vão viver. Porque Deus vai alterar a sua visão. Deus vai transformar a sua visão. Ele vai tirar a tua visão negativa e colocar uma visão de fé. Porque Ele é fiel. Todas as promessas estão firmadas nele. Todas as promessas. 8.000 promessas. Mais ou menos 8.000 promessas na Bíblia. Quantas você já tomou posse? Como está a sua visão diante das promessas de Deus? É algo que a gente precisa se preocupar. Precisa orar, precisa levar para o Senhor. Quantas coisas a gente deixa de viver por causa da visão negativa? Muitas. Muitas. Eles deixaram de entrar na terra que mana leite e mel. Deixaram de entrar nessa terra. E eles, o que eles fizeram? Eles apresentaram os frutos. Eles estavam com os frutos nas mãos. Mas mesmo assim, a visão era de gafanhoto. Mas mesmo assim, a visão era pequena. Visão de medo. E Deus, Ele não deseja isso para a igreja dele. Porque o que Ele tem para a igreja dele é grandioso. É poderoso. Amém? As promessas de Deus para o povo de Israel era levá-los à terra que mana leite e mel. Uma terra próspera, preparada para que eles usufruíssem do melhor do Senhor. O Senhor já tinha entregado aquela terra. A promessa não foi para aquele povo, foi para Abraão. O Senhor tinha um compromisso com Abraão. Só que também o Senhor levou eles para sondar a terra, para ver a visão deles.
Quantas promessas que o Senhor nos entrega, Ele já nos entregou, Ele já nos presenteou. Ele já nos deu ali, já fez aquilo ali, já está preparado. E quando você vai olhar, é difícil demais. Você vê o gigante, você vê os desafios, as barreiras, e você olha para você, eu sou pequeno, não dou conta disso aqui não. Isso aqui não é para mim. Isso aqui não é para mim. E nem lembra de Deus. E continua a caminhada e fica, eu estou esperando a promessa. Eu estou esperando viver uma promessa de Deus. Eu estou esperando viver e o Senhor ministrando lá. Já era para você estar vivendo. Já era para você estar vivendo. Quando eu tirei a minha habilitação, foi muito forte isso. Eu fiquei 5 anos sem dirigir carro. Porque para mim, nunca eu ia dirigir. Aí chegou um momento que eu tinha que levar as duas, a Lívia e a Aline, na escola. Eu falei, Francisco, vamos contratar uma van para levar elas. Não, você vai dirigir. Falei, não vou nada. Aí eu comecei a orar. Senhor, olha a minha oração. Gente, cada oração que a gente faz. Senhor, me ensina a dirigir. Senhor, me ensina a dirigir. Eu preciso dirigir. E o Senhor, você já sabe. Você já sabe. Eu sentia isso. O Senhor falando, você já sabe dirigir. Como que eu vou te ensinar o que você já sabe? Já é teu, é para só você viver. Viva. A coragem, você precisa de coragem, porque tem coisa que precisa de coragem. Precisa batalhar para conquistar. O Senhor, Ele não quer dar nada, derramar do céu aqui e te dar, não. A sua faculdade, você precisa o quê? Estudar. Você precisa estudar para você passar no Enem. Aquele emprego que você deseja, você precisa se profissionalizar. É a batalha da conquista. É a batalha da conquista. É estudar para o Enem, para entrar numa faculdade dos seus sonhos. Aquele namorado que você deseja, é uma batalha. Tem que cuidar do corpo, tem que cuidar dos cabelos, tem que cuidar da imagem. E também tem que largar de ser também perfeccionista. Porque muitas mulheres da igreja ora por um varão, só que elas são perfeccionistas. Elas querem aquele namorado perfeito. Gente, eu vou falar um negócio para vocês. Um segredo sério: não existe homem perfeito e nem mulher perfeita. Se você encontrar o homem perfeito ou a mulher perfeita, sai fora, que senão tu vai estragar ele. Estraga. Gente, viver com a pessoa perfeita não tem condição, gente. Não existe. E eu já vi muitas. O irmão diz que está sendo gravado, né? Vou falar, eu conheço, tem uma amiga minha de infância que... Tem não. Uma amiga minha de infância que ela ficou para a titia, porque ela esperava o homem perfeito. Não existe. E nem mulher perfeita. Não existe. Isso aí vocês podem tirar o cavalinho da chuva. Cuide da imagem de vocês, cuide do espiritual. Se você busca se completar em alguém, sai fora, porque você tem que entrar num relacionamento já completa. Entra num relacionamento completa, sem estar carente de nada. Porque não é para ninguém te suprir, não. É para vocês caminharem juntos. Se você está doente emocionalmente, se cure. Eu preciso casar porque eu estou em falta. Não case por causa de falta, não. Causa para vocês se completar um no outro ali, para viver. Não é que eu vou me completar no meu marido, não. Vamos caminhar junto, um completando o outro, um amando o outro, um ajudando o outro. Porque se você entrar num relacionamento esperando que o seu marido ou sua esposa te complete, não vai acontecer, não. Você vai se frustrar no seu relacionamento. Não sei porque que eu entrei, mas eu entrei. Então vamos, isso é uma batalha. Não veja isso com um olhar de gafanhoto. Diminua o gigante e cresça diante do gigante. Porque você serve um Deus grande e poderoso.
E você tem poder sim de conquistar tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que o Senhor prometeu. É o desejo dele e é o seu desejo, é o desejo dele também. O Senhor, ele deseja que a gente viva assim o melhor dele. Tudo que tem de melhor aqui é para nós. Creia, se ele é fonte, se ele é pai. Todo pai deseja que o filho viva o melhor. Essa semana minhas filhas chegaram de Gramado. Eu ainda não fui, mas elas já foram. E assim que é Deus. Deus é assim. Ele deseja que os filhos deles vão além, façam, vivam a vida abundante. Então desejo isso para você também. Vamos orar pela nossa visão, para o Senhor tirar a nossa visão de gafanhoto. Porque isso não é superficial, isso é interno. Isso é a sua base, aquilo que você viveu na infância, o coitadismo que você viveu, o complexo de inferioridade, aquilo que você passou a vida toda ouvindo a sua mãe, que tem que servir, que tem que ser humilde, só que a humildade era de uma forma totalmente diferente. Era ser pior do que todo mundo. E não é isso humildade. Humildade é você reconhecer o lugar de Deus dentro do seu coração. É você reconhecer o seu lugar. É reconhecer que você precisa aprender do menor, do maior, de uma criança. Isso é humildade. É você se colocar no seu lugar. Amém? Então isso não veio de agora, o seu olhar de gafanhoto. Isso é muito mais profundo do que a gente imagina. Por isso que a luta é difícil. Porque você está lutando com um desconhecido. Eles preferiam voltar para a escravidão. Existe um livro que ele não é cristão, mas é um livro maravilhoso. É o medo de dar certo. O medo de dar certo. E muita gente vive nisso. O medo das coisas dar certo. Não, eu vou fazer de tudo para não dar certo. Eu vou fazer de tudo. Só que isso é inconsciente, é interno. É interno. E muitas vezes a gente não quer se conhecer. Isso existe, o medo de dar certo. Quando começa a dar certo, eu vou fazer de tudo para as coisas derem errado. Vou fazer de tudo para dar errado. Meu Deus, como as coisas estavam indo bem, como estava sendo bom, como eu estava crescendo, e de repente veio isso no meu coração. De repente aconteceu isso comigo. É a sua luta interna. É o seu olhar de gafanhoto. É a sua mente negativa, a sua visão negativa. Paulo nos diz que quando ele pensa que aquilo que ele quer fazer, ele não faz. Mas aquilo que ele não quer fazer, é isso que ele faz. Porque ninguém programa, alguns sim, né? Não vamos falar ninguém não, mas alguns, eles não desejam errar, fazer as coisas erradas. Eles não desejam retornar para o pecado, para o mundo, não. Mas retorna. Mas retrocede, volta, peca de novo. Por quê? Porque a luta é interna. Precisamos alinhar essa luta com o Espírito Santo de Deus. E começar a orar por essa luta. Porque a gente ora tanto para o Senhor nos livrar do pecado, nos livrar da tentação. Ore por você, ore pelo desconhecido. Senhor, o Senhor me conhece. A minha oração é: Senhor, o Senhor sonda o meu coração. É o Senhor que sonda. Vê se o Senhor encontra algum desejo mal bem aí dentro. A minha oração de hoje é assim. Vê se o Senhor vê alguma coisa de errado dentro do meu coração e me dirige no caminho eterno. Isso tem que ser a nossa oração, é essa a nossa oração. Sonda aqui, Deus, sonda o meu interior, tira a minha visão de gafanhoto, tira algo errado que está aqui dentro, que está me levando para o caminho errado, que está me levando para longe das promessas. Tira isso dentro de mim. Quando a gente começa a se conhecer, até a nossa oração muda. Até a nossa oração muda. A gente sabe até quando a pessoa projeta em nós o erro delas. Com raiva. Quando a pessoa está com raiva, a pessoa projeta o que ela é na outra pessoa. E eu aprendi a orar por isso. Eu não quero nada de ninguém. Nem a raiva, nem o defeito, nem o pecado,
nem a doença. Eu não quero nada de ninguém, eu quero só o que é meu. E também eu não quero passar o que é ruim meu para os outros. Eu não aceito. A gente começa a orar especificamente para o nosso interior. E nós devemos caminhar nisso. Devemos caminhar para ter uma visão de fé, uma visão grande diante do Senhor, porque Ele tem promessas para você e Ele vai cumprir, porque as promessas dele sobre você está firmado em Cristo, e Ele já morreu, já ressuscitou, e nele tem um sim e um amém. As promessas do Senhor em Cristo têm um sim e um amém. Não é sobre você, não é sobre a sua capacidade, mas precisa da sua visão, precisa da sua fé. Você vê, Senhor, está vendo aquele gigante lá? Eu não consigo não. Mas se o Senhor estiver comigo, eu vou vencer. Eu tenho certeza. Quando Davi chegou diante daquele gigante, ele tão pequeno, ele não viu o gigante, ele viu Deus. Ele não viu o gigante, porque se ele tivesse prestado atenção no gigante e na pedrinha, a fé dele ia vacilar. Tem coisa que a gente não precisa enxergar, a gente tem que ver Deus. Deus está além, Deus está lá no futuro, Deus já sabe do que vai acontecer. O Senhor já conquistou para você, basta você caminhar com uma visão grande. Glória a Deus. Como está a sua visão diante das promessas de Deus? Fique com essa pergunta dentro de você. Como está a sua visão das promessas de Deus? Como é que está? Está de gafanhoto? Ou está uma visão de fé, de conquista? Uma pessoa com a visão negativa tende a ser marcada por desafios emocionais. Acaba com a pessoa emocionalmente. Uma pessoa com a visão negativa, ela é doente emocionalmente. É ou não é? E ainda adoece todo mundo. Meu Deus, é triste viver com pessoas negativas. Pessoa que tudo vai dar errado. Não vai dar certo. Isso não vai prestar. Eu não vou dar conta. Eu não... Gente, adoece. Adoece. O bom é viver com pessoas que têm fé. O bom é isso. Pessoas que têm a visão negativa adoece. O que acontece? Aumento de doença da pessoa. Aumenta as doenças. A pessoa adoece. E adoece todo mundo. Maior vulnerabilidade psicológica. A pessoa não tem o emocional bom. Ela é frágil emocionalmente. Porque a visão dela é tudo o contrário do que ela deseja. A pessoa tem a visão negativa, só que ela deseja viver o melhor de Deus. Por isso que tem o conflito. Eu quero viver, mas eu não consigo enxergar que eu vou viver. Eu não consigo enxergar o Senhor fazendo por mim. Então a pessoa fica naquele conflito interno e ela é frágil emocionalmente. Gera o quê? Ansiedade. Gera muitas coisas. Gera também a depressão, porque a pessoa quer, mas não vê, não vou conseguir. Tem um conflito muito grande dentro dela. É uma briga muito grande. Eu quero, mas eu não posso. Eu desejo, mas eu não posso. A pessoa fica frágil. Envelhecimento precoce. Meu Deus, isso é forte, né? A pessoa negativa, ela envelhece mais rápido. Meu Deus. Vai para o grupo da Jade rapidinho. Eita, é forte. Então, uma visão negativa, a pessoa envelhece mais rápido. Estagnação profissional, a pessoa para na vida, não cresce, fica só ali, ó. Não tem como crescer. Ela tem baixa autoestima. Gente, ou coisa ruim é a pessoa ter baixa autoestima, porque baixa autoestima não é a pessoa se achar feia, não. Isso é o mínimo. É a pessoa se achar incapaz. Isso é doído. Isso é doído. Não é a pessoa, não. Claro que a imagem também conta, né? Mas a pessoa se achar incapaz, a pessoa pode até ser feia, desarrumada. Mas se a pessoa se sentir capaz, valente e tiver fé, ela pode ser feia do jeito que ela for, que ela vai em todo lugar.
Ela conquista qualquer coisa. Agora a pessoa está com a baixa autoestima e se sente incapaz. Ela pode ser bonita do jeito que ela for, que ela não conquista nada. Então a baixa autoestima não diz só sobre o físico, sobre o externo, mas sobre o interno também. É forte, né? Uma pessoa com a visão positiva. Pessoas com a visão positiva é otimista e tem de ser moldado pela resiliência. Ele tem a capacidade de renovar, de crescer, de retornar ao lugar bom. Ele é resiliente. Ele está ali machucado, mas nele ele pode ser renovado, porque ele tem uma visão positiva. O Senhor renova ele de novo. Não quer dizer que você vai ter só a visão positiva. Não, tem dia que a gente está mal. Estou falando é você ser aquela pessoa crônica, aquela pessoa negativa, crônica, não tem? Viver, não, tem dia que a gente está para baixo mesmo. Tem dias que a gente vê que não vai conseguir. E é isso que adoece. É isso que adoece, mas uma pessoa com a visão positiva, ela é resiliente. Ela é resiliente e ela retorna. Maior bem-estar físico e mental. Uma pessoa que tem a visão positiva, ela tem as emoções maravilhosas. Ela tem autoestima. Ela é boa emocionalmente. Ela pode até ficar triste, mas ela se levanta. Ela é alegre. Amém? Glória a Deus. Vale muito a pena ter uma visão de fé diante das promessas de Deus. Vale muito a pena. Porque é essa visão que vai te colocar nas promessas. É essa visão de fé que vai te levar. Mesmo que os caminhos estejam fechados, o Senhor vai abrindo por causa da tua visão. Você não vê caminho. Você não vê, você só vê gigante, mas se você tem fé, você vai abrindo o caminho, o Senhor vai te ajudando e o caminho vai sendo aberto. Quando você vê, você já conquistou. Por quê? Porque você é de fé. Vale a pena ter a visão de fé. Vamos buscar por essa visão, vamos buscar. Caleb, o que Caleb falou? Em Números 14. Versículo 1. Levantou-se, pois toda a congregação. Deixa eu ver se é essa daqui. Não, essa daqui não. Peraí. Só um minutinho. 14:7. E disseram a toda a comunidade dos israelitas: a toda a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. E se o Senhor agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Gente, que palavra! É essa visão que o Senhor deseja para nossas vidas. É se o Senhor agradar de nós. É se o Senhor agradar da nossa visão. É se o Senhor agradar da nossa fé. Ele vai nos colocar nessa terra. Ele vai fazer viver essas promessas. É isso. É dessa forma que o Senhor quer o nosso olhar. Nós precisamos olhar para as promessas com um olhar de fé. Eu creio que aqui não tem gafanhoto. Não tem. Vocês têm a visão de fé. Vocês vão conquistar. Vocês têm um tempo grande para conquistar aquilo que Deus tem para vocês. Mas se em algum momento da vida de vocês se vê como gafanhoto, vai lá para a palavra de Deus e começa a declarar: Senhor, eu não quero essa visão para a minha vida. Eu não quero. Se você identificar em alguma área sua, você tem a visão de gafanhoto, repreenda, peça para o Senhor uma visão grande e poderosa. Recebendo uma ligação aqui, grande e poderosa, porque o Senhor vai colocar você no lugar da bênção. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Em Mateus 6:22 diz: os olhos são candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. É muito forte. E é muito importante mudar a visão. Eu quero uma visão transformada. Eu quero uma visão facilitadora.
Eu quero uma visão forte diante do Senhor. Eu quero viver as promessas. Eu quero viver o propósito que Deus tem para mim e para minha família. Eu quero e eu creio que vocês também desejam isso. Não é só isso, não é só aqui, não é só esse tempo. Tem algo além, tem algo maior para vocês conquistarem. E precisa dessa visão. Amém, glória a Deus. Você pode ficar de pé, quero chamar o ministério de louvor. E se tem alguém aqui, que entrou aqui, que está longe do Senhor, que está longe do caminho do Senhor, que ainda não se aliançou com o Senhor e identificou que está com uma visão de gafanhoto, a visão não está em fé, mas está uma visão pequena. Eu quero convidar, eu quero te chamar para você vir fazer o